Olá, povo de Deus, seja bem-vindo ao quadro Descomplicando. Aqui é Alexandra Trintin e nesse vídeo eu quero te ajudar a entender como interpretar a Bíblia Sagrada. Todos nós, em algum momento, já tivemos dificuldade de ler e interpretar a palavra de Deus, não é mesmo? Seja pela linguagem, seja pela complexidade de certos assuntos, a gente fica incomodado por não conseguir entender certas passagens. Ou até mesmo inseguro, né? Na hora de pregar, será que essa passagem eu interpretei do jeito certo? Aí a gente se pergunta, por que isso acontece? Se a gente é um leitor assíduo da Bíblia, nós lemos todos os dias, por que a gente tem essa dificuldade de interpretar muitas vezes a palavra de Deus, palavra que a gente já está acostumado? A resposta ela pode ser por dois motivos. Um deles é porque não entendemos o conceito da Bíblia, a concepção da Bíblia, e porque a Bíblia é um livro distante de nós, seres humanos. Quando a gente entende que a Bíblia é um livro com uma concepção própria, entende que a palavra de Deus é ao mesmo tempo divina e ao mesmo tempo humana, nós conseguimos compreender e ter certas ferramentas na hora da interpretação do texto sagrado. Então, ao mesmo tempo que a palavra é de Deus, ela é humana, ela é literatura. E tá aí a nossa dificuldade. A gente tende a separar as coisas. A gente tende a não conseguir conciliar esse aspecto divino com esse aspecto humano. Quando eu entendo que a Bíblia ela é divina, eu posso lançar mão de alguns recursos espirituais que estão à minha disposição. E um deles, a Bíblia diz que é ter a mente regenerada. Ou seja, é preciso fé para compreender as Escrituras. O apóstolo Paulo, ele diz que é preciso fé. Você precisa ter a mente regenerada, os olhos descobertos para compreender a revelação da palavra de Deus. Mas ao mesmo tempo eu preciso também constantemente da iluminação do Espírito. Lá na carta de Efésios, Paulo ele diz que ele intercedia e ele orava para que a igreja compreendesse a revelação e fosse iluminada pelo Espírito Santo para compreender a palavra. Então a gente percebe que o segundo recurso disponível para entendermos a Bíblia no seu caráter divino é a oração. Então, toda vez que você for orar para interpretar a Bíblia, você precisa de oração, além, é claro, de fé. Quando a gente olha a Bíblia no aspecto humano, nós entendemos que o que está ao nosso alcance é o conhecimento. Se, por um lado, eu tenho o conteúdo divino, por outro lado, eu tenho uma forma humana. É como se Deus, como diz uma frase, se comunicasse com sotaque humano. Ou seja, o conteúdo é espiritual, é divino. No entanto, a forma apresentada a nós é humana. Quando o nosso autor, que é Deus, ele inspira os homens a escrever a palavra, ele está inspirando um conteúdo. No entanto, esse conteúdo ele é escrito por pessoas, dentro das formas literárias que aquelas pessoas conheciam. E está aí o distanciamento no aspecto humano, porque muitas vezes não compreendemos as formas humanas escritas naquele texto. Então, a dica que nós temos em interpretar no aspecto humano é fazendo uma boa hermenêutica. E o que seria essa hermenêutica? É a interpretação do texto bíblico buscando o seu sentido original. Vamos pensar o seguinte, nós estamos no século 21. A Bíblia ela foi escrita e finalizada há mais de 2000 anos atrás. Então já existe um distanciamento temporal entre nós e a palavra, não é mesmo? Existe uma distância. E quando a gente pensa no aspecto histórico, a gente entende que aquelas pessoas que escreveram e o público-alvo para qual foi escrito era um público totalmente diferente de nós. Então existe esse distanciamento histórico e cultural. A cultura era outra, a geografia era outra.
Os costumes eram outros. A Bíblia foi escrita no Oriente, nós vivemos no Ocidente. E só essa diferença territorial muda muita coisa na Bíblia. Sem falar também no aspecto linguístico. A Bíblia foi escrita em 3 línguas diferentes da nossa, línguas essas que não estão mais em uso. Então veja a diferença da linguagem de lá para a linguagem de nós. E às vezes a gente tem dificuldade até de entender o português, né? Que dirá línguas em que a Bíblia foi escrita. Então a hermenêutica, na parte humana, ela nos traz esses recursos para compreendermos o contexto histórico, o contexto cultural que aquele texto foi escrito e as estruturas de linguagem que aquele texto foi escrito. Qual foi a sintaxe? Qual é a semântica? Qual é a etimologia daquela palavra? Como ela era usada no passado? Como que ela seria representada hoje? Então a hermenêutica ela tem esse trabalho, o trabalho de nos aproximar do texto original. Então para nós que somos leitores ou pregadores da palavra, temos esse duplo desafio, que é conhecer a Bíblia no aspecto divino e usar os recursos espirituais que estão à nossa disposição e também buscarmos conhecer o aspecto natural. Como esse texto foi escrito, para quem foi escrito, o que o escritor quis dizer com isso. Quando conseguimos conciliar esses 2 desafios e superar, a gente se aproxima mais do autor e ao mesmo tempo compreende o que o escritor quis dizer naquele texto. Se você gostou desse conteúdo, dá o seu like, se inscreva no canal e deixe aí nos comentários. Até um próximo episódio.